Hoje queremos oferecer esse culto em ação de graças pela vida do Maurício, pela vida que está fazendo aniversário hoje, pela vida do William, que fez aniversário na semana passada. Mês de janeiro foi agitado, né? Bastante aniversariante. Graças a Deus. Amém? Semana que vem nós vamos chamá-los aqui para poder orar por eles. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre as cartas das igrejas do Apocalipse. Porém, antes de entrarmos na mensagem, gostaria de deixar alguns anúncios. Seus irmãos, que quarta-feira nós estamos tendo culto de oração. Toda quarta-feira agora é culto de oração e tem sido bênção. Essa quarta-feira já tivemos uma presença maior de pessoas que vieram para a igreja orar, se reunir. E é um momento muito bom, porque às vezes você não consegue orar durante a semana, então você tira esse tempo para você vir aqui na igreja, fazer o seu íntimo, o seu devocional com Deus, orar, falar com Deus. Eu sempre tenho dito que ter uma vida de oração é um desafio para todo cristão. Muitas vezes nós passamos a nossa semana, mas não tiramos o tempo de oração. Então quarta-feira é o dia. É o dia de você vir para a igreja, de se reunir aqui com seus irmãos, ter o seu momento de oração individual, ter o seu momento de oração em comunhão com os irmãos. Então não falte, venha quarta-feira, tire esse tempo para você, para sua família, para você orar, pela sua vida espiritual, pela igreja, pelos seus projetos. Eu sei que a oração é a chave da vitória, amém? Domingo que vem é o nosso culto de Santa Ceia. Gostaria de convidar os irmãos a estarem aqui. Se Deus quiser, após o culto nós faremos um lanchinho aqui na igreja, né, para não perder a nossa comunhão do café. Então, domingo que vem vamos ter um momento de comunhão aqui após o culto. E não falte, irmão. Eu tenho dito que hoje é muito diferente da época que eu comecei na igreja, porque antigamente o culto de Santa Ceia é um negócio que ninguém faltava, né? Mas hoje já não temos mais essa visão, então faça um esforço para estar aqui domingo que vem. É um momento de ceia, é um momento importante para a igreja, porque Ele nos ordenou. Façam isso em memória de mim, amém? Então você que trouxe sua Bíblia e puder abrir comigo no Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do verso 7. Hoje nós falaremos sobre a carta à igreja de Filadélfia, a penúltima carta que nós vamos ler e nós vamos estudar. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, desde que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Pai, nessa noite está aqui a tua palavra exposta, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor Deus, que é o nosso filho. Te pedimos que essa palavra nessa noite fale conosco, que o Teu Espírito Santo se faça presente, que o Seu Espírito Santo prepare os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor Deus. Que essa palavra possa entrar em nossos corações e achar terreno fértil e possa dar frutos para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, Senhor Deus. É o que nós te pedimos. Fale conosco, Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Nessa carta, assim como as outras cartas, João ele está na ilha de Patmos. Ele está preso nessa ilha e Jesus aparece a ele como morto e dá a ele uma ordem: olha, João, escreve para as 7 igrejas.
E ali Jesus começa a ditar para João para que ele escrevesse as cartas às igrejas do Apocalipse, às igrejas da Ásia Menor. Para duas dessas igrejas, Jesus tem elogios. Uma delas nós já vimos, que é Esmirna, e a de hoje, Filadélfia. Para 4 dessas igrejas, Jesus teve elogios, mas Jesus também teve críticas. E para uma dessas igrejas, Jesus teve apenas críticas, que é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Filadélfia, ela recebe elogios não é à toa. Essa igreja, assim como a de Esmirna, para ser a única igreja elogiada, não é simplesmente porque ela era uma igreja boa, porque ela é uma igreja grande, muitos membros, não. Mas é porque essa igreja tinha características importantes que eu e você, nós como igreja, precisamos ter. E lendo essas cartas, irmãos, eu vou percebendo algo interessante. Eu vou percebendo que Jesus não vê a igreja como nós vemos. Jesus, ele não vê a igreja como nós achamos e pensamos que é uma igreja bem sucedida, não. Jesus, ele vê no interior, Jesus vê dentro do coração. Jesus vai muito mais profundo. Jesus, ele tem um verdadeiro diagnóstico do que é uma igreja bem sucedida do que uma igreja mal sucedida. Jesus, ele vai no mais profundo do nosso ser. E essas cartas, irmãos, essa igreja, nem sempre elas eram o que elas aparentavam ser. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que tinha uma doutrina forte. Mas ao Jesus analisar aquela igreja, ele analisa que aquela igreja precisava de amor. Aquela igreja tinha abandonado o amor. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre aos olhos dos homens. Mas quando Jesus olha para aquela igreja, ele examina aquela igreja, ele vê que aquela igreja, na verdade, ela era rica. A igreja de Pérgamo, que nós vimos, era uma igreja que estava no trono de Satanás. Mas Jesus olha, irmãos, ali dentro, disposto a dar sua vida como Antipas. A igreja de Tiatira estava em uma cidade comprometida com a iniquidade, onde o espírito de Jezabel estava corrompendo os homens. Mas ali, Jesus encontra homens dispostos a viver em santidade. Jesus olha para a igreja de Sardes, ela tem fama de ser viva. Mas Jesus olha para Sardes e diz, na verdade, você está morta. Ela tinha fama. Mas quando Jesus vai analisar Sardes, ele fala, na verdade, você está morta. E Jesus olha para essa igreja de Filadélfia e diz assim, olha, aos olhos do mundo, Filadélfia, você tem pouca força. Mas na verdade, você é forte. Filadélfia é a segunda igreja que não recebe advertência, ela só recebe elogios. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, olha, hoje não tem advertência. Porque essa igreja só recebeu elogio. Filadélfia era a mais jovem das 7 igrejas. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo. Nessa cidade ela estava num lugar estratégico, na principal rota do correio romano. Era uma cidade que era uma passagem. A cidade era chamada Porta do Oriente. John Stott comenta que era também chamada da cidade dos terremotos, porque Filadélfia ficava num terreno de vulcão. Então ocorriam muitos terremotos nessa cidade. Mas o solo de Filadélfia era um solo frutífero. Nesse solo havia várias proteínas, e essa proteína era rica para a plantação. Tudo que plantava ali era frutífero, era próspero. Não é à toa que Filadélfia era uma cidade que plantava muitas uvas naquele lugar. O padroeiro dessa cidade era um deus grego chamado Dionísio. Esse deus grego Dionísio, ele era o deus do vinho, das festas do teatro. Ele se relacionava diretamente com celebrações, com embriaguez pelo vinho. E Filadélfia estava nessa cidade idólatra de Dionísio. E hoje essa cidade ainda existe, ela está soterrada. E ela se chama Alaxerri. Mas a despeito dessa cidade, a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. Era uma igreja que aparentava ser fraca. Não é à toa que Jesus olha para ela e diz assim, olha, sei que você tem pouca força. Talvez aos nossos olhos, se nós olhássemos para Filadélfia, nós acharíamos que Filadélfia não era uma igreja forte. Talvez a nossa visão de igreja, nós olhássemos hoje para Filadélfia e nós acharíamos que Filadélfia não era uma igreja que tinha o Espírito Santo. Porque talvez a nossa mente hoje direciona que uma igreja bem sucedida é uma igreja que tem muitos membros.
A nossa visão de igreja bem-sucedida é uma igreja que tem muitas luzes, é uma igreja que tem um playground, é uma igreja que tem um templo gigantesco. Nós achamos que isso quer dizer que uma igreja é bem-sucedida. Só que Filadélfia não tinha nada disso. Jesus olha para Filadélfia e diz assim: olha, eu sei que você tem pouca força, mas na verdade você é forte. E eu pergunto a você, irmão, quais as características para ser uma igreja forte? Eu queria refletir com vocês sobre algumas características para sermos uma igreja forte, para sermos cristãos fortes. Mas antes de entrarmos nesses pontos, eu queria refletir com você sobre a apresentação de Jesus. Jesus, assim como em todas as cartas, ele se apresenta como remetente, e ele direciona essa carta ao anjo da igreja, ao líder da igreja. E no verso 7 ele vai dizer assim: olha, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva essas palavras daquele que é santo, é verdadeiro e que tem a chave de Davi. É lindo, irmãos, porque ele começa dizendo assim: aquele que é santo. E não sei se você sabe, mas santo aqui, ele vem da raiz semítica da palavra que significa cortar, que significa separar. Ser santo é estar cortado, ser santo é estar separado. E se ele está se apresentando assim como santo, isso tem dois aspectos. A primeira é que nós só achamos Jesus na santidade. Ele está dizendo para mim e para você: olha, aquele que é santo, ele não tem comunhão com o pecado, ele não tem comunhão com a iniquidade, não. Ele não tem comunhão com aquilo que é errado. Ele está dizendo: olha, eu estou separado, eu estou cortado de tudo que é ruim. E o que ele está dizendo para mim e para você é que se nós queremos ter um relacionamento com ele, se nós queremos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, conhecer esse Deus, nós precisamos ser separados, nós precisamos ser santos. Há muito tempo eu ouvi uma frase muito interessante que o pastor dizia: olha, nós não somos pecadores lutando para ser santos, não. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, que nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós somos santos, nós não somos pecadores para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. E nós só achamos Deus na santidade. É por isso que o pecado ele causa separação entre nós e Deus. Se o pecado te separa de Deus, a santidade te leva para próximo de Deus. E se nós queremos encontrar Jesus, nós precisamos viver em santidade. Mas ele não diz apenas aquele que é santo, ele diz também aquele que é verdadeiro. Ou seja, aquele que é autêntico, aquele que é original. Ele não é uma cópia, ele não é uma pirataria. Ele é o verdadeiro Deus. Porque naquela época havia centenas de deuses. Se você agora mesmo for na Índia, no hinduísmo, você vai ver que tem milhões de entidades. Mas esse Deus que está falando aqui com Filadélfia, que está falando conosco nessa noite, ele não é uma entidade, ele não é um Deus com D minúsculo, não. Ele é o verdadeiro Deus, ele é o único Deus. É ele que está falando com você nessa noite. Ele é o único, o verdadeiro. É ele que tem as palavras de vida eterna para nós nessa noite. O único e poderoso Deus. Mas ele não é simplesmente santo e verdadeiro. Ele diz assim, no verso 8: conheço as tuas obras. É interessante, irmãos, que a carta à igreja de Filadélfia mostra que Cristo, ele está pessoalmente interessado e atento ao seu povo. Ele não nos conhece apenas no domingo de culto, não. Ele não nos conhece apenas na liturgia. Ele não nos conhece apenas nos momentos que estamos cantando louvores, não. Ele nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Às vezes parece que nós achamos que Deus só está olhando para nós quando nós estamos na igreja. Às vezes parece que Deus só está olhando para nós quando nós estamos orando. Não, irmãos. Ele nos conhece lá no íntimo do nosso ser. Ele nos conhece no nosso trabalho. Ele nos conhece na nossa casa, na nossa família. Ele nos conhece em todos os lugares. Com Ele não há máscara. Com Ele não há performance. Não há, porque Ele está dizendo assim: conheço as tuas obras. Ele conhece a gente no mais íntimo do nosso ser. A igreja de Filadélfia era pequena em números.
Talvez as pessoas olhassem para Filadélfia e achassem que ela tinha pouca força. Mas as obras de Filadélfia eram conhecidas pelo Senhor. Aquilo que Filadélfia fazia no seu íntimo, o Senhor conhecia. E Deus havia colocado diante de Filadélfia uma porta aberta. Mas antes de nós entrarmos nas características de Filadélfia, eu gostaria de passar para você um pano de fundo. Vamos entender por que Jesus elogia essa igreja. O contexto da igreja de Filadélfia tem um pano de fundo de um ambiente adverso. Filadélfia vivia uma época onde tinha que enfrentar uma perseguição. Não é à toa que Jesus olha aqui e diz para eles: olha, a sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás aqui eram os judeus que pertenciam a esse local e perseguiam os cristãos. Se tem alguém que odiava os cristãos nessa época, eram os judeus. E os judeus perseguiam, assim como os crentes de Esmirna, os cristãos de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus. Eles viviam ali, e qualquer um que se convertesse ao cristianismo, que era identificado com Jesus, era tido como apóstata, era tido como alguém que não podia mais entrar na sinagoga, era perseguido pelos judeus. E essa igreja estava sofrendo perseguição. E é nesse contexto de perseguição que Jesus olha para essa igreja e diz assim no verso 8: conheço as tuas obras, eis que colocarei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força. E talvez você olhe para mim e diga assim: pastor, peraí, você disse que essa igreja é tida como forte. Pastor, você disse que essa igreja ela não recebeu repreensão. Por que Jesus está dizendo então para essa igreja que ela tem pouca força? E o primeiro ponto que eu quero destacar para você nessa noite é que a força da igreja está no quanto ela depende de Deus. Repita comigo: a força da igreja está na dependência de Deus. Jesus observa os crentes de Filadélfia e diz assim: olha, vocês têm pouca força. Mas Jesus está apenas constatando um fato, porque Filadélfia, perto das outras igrejas, ela não tinha força aos olhos humanos. Ela não era uma igreja grande como Éfeso. Ela não tinha muitos membros, ela não estava na capital aos olhos do mundo, não. Ela não era imponente. Ela não era uma mega igreja, ela não era uma church. Ela não tinha muitos seguidores na internet. Ela não tinha muitas luzes. Ela não possuía nenhum membro político, nenhum líder político na sua membresia, não. Ela não possuía nenhum empresário milionário no seu tempo, não. Ela não tinha ninguém que bancava aquela igreja, não. Ela não possuía homens de negócio. Mas essa igreja, irmãos, ela era dependente única e exclusivamente de Deus. E por isso essa igreja ela não era uma igreja fraca, ela era uma igreja forte. Foi na fraqueza de Filadélfia que ela aprendeu um segredo, que é a fidelidade a Deus abre grandes portas. Sabe, irmãos, a nossa força como igreja, ela não está na força do nosso braço. A força da igreja não está em quantos membros ela tem, não. A força da igreja não está em quantas luzes ela tem. Não está em uma placa gigantesca escrito church, não. A força de uma igreja está em quanto ela depende única e exclusivamente de Deus. A obra não é minha, a obra não é do pastor, não é nossa, não é nada disso, não. A obra é dele, nós dependemos dele, é tudo por ele e para ele. Filadélfia era uma igreja forte porque ela sabia que ela dependia de Deus para tudo. É ele, é para ele. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, se você quer ser um cristão forte, dependa de Deus. Saiba que nada é pela tua força, nada é pela força do teu braço, é tudo por ele, tudo depende dele, porque a alegria dele é a nossa força. Se nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos ser dependentes totalmente de Deus, totalmente. O que vai fazer o louvor fluir não é quantos instrumentos a gente tem, quantas vozes a gente tem, não. É saber que quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele. A força dessa igreja estava enquanto ela reconhecia que ela era dependente de Deus. Terceiro,
Uma igreja forte é uma igreja que é firmada na palavra. Diga, firmada na palavra. Diz assim no verso 8: conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Jesus elogia a igreja de Filadélfia: guardaste a minha palavra. Estes crentes, eles eram fielmente submissos à palavra de Deus. Eles pregavam a palavra, eles ensinavam a palavra, eles obedeciam a palavra, eles viviam a palavra, eles compartilhavam a palavra e não se afastavam dela. Eles tinham a Bíblia, a palavra, como a sua única regra de fé e prática. Assim como nós dizemos no nosso estatuto da igreja que nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Esse tem um desafio que nós temos hoje, é de ser uma igreja bíblica. Eu tenho falado isso muitas vezes aqui. Vocês já estão cansados de ouvir. Porque nós vivemos em um período de muitas vozes, muitas pessoas falando, mas poucas vozes regadas com a palavra de Deus. Poucas pessoas que têm a Bíblia como sua única regra de fé. Megas igrejas gigantescas, mas que têm negociado a palavra. Igrejas que têm verdadeiros gurus, mas que não têm palavra. E se nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos ser uma igreja firmada na palavra. Leia a palavra, medite na palavra. Eu sempre tenho uma preocupação com os membros da igreja de estarem firmados na palavra. Porque hoje nós vemos muitas pessoas falando na internet, a toda hora vídeo, pastor, e quando nós vemos cada coisa, irmãos, que é perigoso. É perigoso, é muita gente falando besteira. Então nós precisamos ser uma igreja firmadas na palavra. Eu me lembro que uma vez um amigo meu me chamou para ir para uma igreja, dessas mega igrejas. Ele ficou insistindo, e eu falei, eu vou. Eu fui. Eu fiquei lá com ele 2 horas e meia no culto, e para minha surpresa, naquelas 2 horas e meia, o pastor não abriu a Bíblia 1 minuto sequer. O pastor não leu um versículo 1 minuto sequer. Foram feitas 3 campanhas. Falou de prosperidade, falou de tudo, mas não abriu a Bíblia. Eu me perguntei, como que você faz um culto sem Bíblia? Como que nós podemos ser crentes sem Bíblia? Não existe, irmãos, a possibilidade de nós vivermos o Evangelho sem Bíblia. Não existe culto sem palavra de Deus. E porque nós temos visto tantos crentes hoje com a fé esmorecida, perdendo a sua fé, porque não tem guardado a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí quando você vê a pessoa estar na igreja, de repente sai, de repente abandona tudo. Por quê? Porque não estava firmada na palavra. Ou então porque não estava sendo alimentada na palavra. Se nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos estar fortalecidas, agarradas na palavra de Deus. Ano passado eu fiquei muito feliz porque as pessoas da igreja estavam no intercâmbio com pessoas de outra igreja. E nós sempre respeitamos as outras denominações, mas nós sempre queremos ter a nossa cultura forte. Nós sempre queremos ter a nossa igreja firmada na palavra. Eu me lembro que uma dessas pessoas virou para mim e falou assim, pastor, essa semana eu meio que entrei em um atrito com uma pessoa lá na administração. Eu falei assim, mas irmã, por que você entrou nesse atrito? Porque ela trouxe uma palavra que nós não concordamos com isso. O senhor já ensinou aqui que não, isso não existe. Eu falei, mas aqui não, mas começou alguns assuntos ali de tatuagem, e como eu começou outros assuntos, daqui a pouco veio falar de maldição hereditária. Eu falei, não, isso está errado. O nosso pastor não ensina isso. Porque o nosso pastor fala que Cristo se fez maldição por nós. O nosso pastor ensina que ele levou sobre si todas as nossas dores, a nossa enfermidade. Poderia ter maldição lá atrás, a partir do momento que eu me torno filho de Deus. Não tem maldição nenhuma, porque ele se fez maldição por mim. Então está errado. Eu falei, muito bem, irmão. Aquilo me deixou tão feliz, irmão, porque aquela pessoa estava realmente firmada na palavra. Porque se nós não estivermos firmados na palavra, nós vamos cair em qualquer contada do inimigo. Nós vamos pegar pessoas que estão às vezes desviando, às vezes até com boa intenção, mas nós seremos levados por isso. E se tem uma coisa que nós devemos ter como regra, isso aqui, está de acordo com isso aqui, amém. Não está, rechaça. Passa do lado.
Esteja firmado nisso aqui, irmãos, na palavra de Deus. Aqui é o manual da nossa vida. Aqui é o que fortalece a nossa fé. O desafio de todo cristão é estar firmado na palavra de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai chegar onde a Bíblia diz que você vai chegar. Está aqui, amém, não está, sai fora. É a palavra. O que precisamos como igreja hoje para ser fortes é nos voltar para a palavra. Somente assim a igreja será guiada para as abundantes riquezas de Deus. Uma igreja só pode ser forte na palavra. Não é igreja forte sem palavra. Viva a palavra, creia na palavra, medite na palavra, guarde a palavra no seu coração. Tem um louvor antigo muito bonito da Cassiana que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarde a palavra no seu coração, mantenha ela cravada no seu coração. Eu sempre dou o exemplo do filme Livro de Eli. Aquele filme sempre me leva a uma grande reflexão. Já contei aqui, mas vou contar de novo, porque às vezes você não ouviu. Quem já viu o livro de Eli aqui? Levanta a mão. Muitas pessoas não percebem, mas ali no livro de Eli, o mundo viveu uma guerra. Todos os livros se perderam, inclusive a Bíblia. E o Eli, ele carrega o último exemplar da Bíblia. O último. E ele tem que atravessar toda aquela guerra com a palavra de Deus e levar ela para um lugar seguro. E naquele filme há um vilão que ele queria de qualquer forma encontrar aquela palavra de Deus, aquela Bíblia, porque antes da guerra, quando ele era pequeno, o pai dele lia a Bíblia para ele, ele conhecia a Bíblia. E aquele vilão, ele sabia que se ele alcançasse a Bíblia, ele poderia manipular aquela geração que não conhecia nada. E aqui fica um alerta, cuidado, porque muitas pessoas usam isso aqui para manipular você. Por isso que você tem que estar firmado na palavra. E o Eli, ele carrega aquele livro por aquela guerra toda. E é curioso que o Eli acaba perdendo o livro. E nós pensamos assim, quando estamos assistindo o filme, nossa, e agora, o que vai ser? O Eli perdeu o livro. O Eli continua a sua viagem, ninguém entende nada. Mas quando aquele vilão pega a Bíblia está em braille, ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue ter acesso à palavra. E o Eli, ele conclui a sua viagem, ele chega naquele local seguro, e a gente fica pensando, mas e o livro e a Bíblia? E ali o Eli começa a ditar a Bíblia, porque ele tinha a Bíblia toda gravada na sua mente, no seu coração. E ele vai ditando o princípio que Deus dos céus e a terra. E ali a Bíblia é impressa novamente e tudo termina. E eu pergunto a você, se nós estivéssemos no meio de uma guerra, onde todos os livros estivessem perdidos, onde a palavra de Deus estivesse perdida, será que você teria essa palavra guardada no seu coração? Será que você teria cravado isso no seu coração, essas palavras que nos guiam, essas palavras que nos dão vida, essas palavras que nos dão fé? Graças a Deus, hoje nós temos acesso a essa Bíblia, muitos países não têm. Na Coreia do Norte, tudo que alguns cristãos queriam agora ter uma folha dessa palavra que poderia, não tem, porque é proibido. Mas nós somos privilegiados. Nós temos ela impressa no nosso celular, no nosso computador. Mas será que nós temos ela gravada no nosso coração? Se você quer ser um cristão forte, não tenha isso aqui como apenas um livro na sua casa, cheio de primeira, não. Mas guarde isso no seu coração, medite nela todos os dias. Eu garanto para você, se você a partir de hoje, todos os dias, pegar essa palavra e ler um pouquinho, nem que seja um versículo, você vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Você vai ter a sua fé renovada. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma igreja forte é uma igreja guardada na palavra de Deus. Amém? Quarto ponto. Uma igreja forte é uma igreja obediente. Repita comigo, obediente. Diferente de Tiatira, que estava negociando com o pecado. Diferente de Tiatira, que estava negociando a sua obediência a Deus, estava deixando Jezabel fazer a festa na igreja, fazer uma arruaça, que estava deixando aquela mulher dizer que você deveria experimentar o pecado. Uma igreja que estava negociando a palavra. Filadélfia não negociava. Filadélfia não ela era tolerante a Jezabel, não. Filadélfia era obediente a Deus. Como eu falei, Filadélfia estava no meio da perseguição dos judeus.
Os judeus olhavam para Filadélfia e diziam assim: olha, vocês não vão entrar no reino dos céus. Vocês não têm portas abertas porque vocês não são circuncidados. Vocês creem em um falso Messias. Mas Filadélfia, ela tinha uma palavra de Deus que ele diz assim: olha, eu tenho a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre. Filadélfia estava firmada em uma palavra, e Filadélfia era obediente a Deus. E nós cristãos, nós precisamos ser obedientes a Deus. Eu costumo dizer que na escola nós aprendemos o ABCD, no Evangelho nós aprendemos o obedecer. Não adianta somente você ler a palavra, você precisa obedecer a palavra. É a obediência que destrava a promessa na tua vida. É a obediência que te leva a um nível de intimidade com Deus. Nós vemos muitas pessoas dizendo: olha, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ficar perto de Deus. Você quer ter intimidade com Deus, irmão? Obedeça. É a obediência que destrava a nossa vida espiritual. É a obediência que nos leva mais perto de Deus. Quando Adão pecou, ele desobedeceu, o pecado dele, a desobediência dele causou uma separação entre ele e Deus. Mas hoje eu e você, nós temos uma redenção através de Cristo Jesus. E Ele nos deixou vários ensinamentos que nós precisamos seguir. E se nós queremos nos chegar mais perto de Deus, nós precisamos obedecer. É lindo porque Abraão, quando ele é chamado lá em Gênesis 12, Deus olha para ele e diz assim: olha, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, ele não sabia para onde ele iria. Ele não sabia o que esperava, mas ele somente obedeceu. E você vai ver quando você lê Gênesis, que logo em seguida, após ele obedecer a voz de Deus, ele vive uma transformação. Deus se apresenta para ele. Zaqueu está em cima de uma árvore. Ele está vendo quem era Jesus, ele estava admirando quem era Jesus. E Jesus olha para ele e dá uma ordem: olha, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu poderia só ficar ali admirando Jesus: não, vou parar aqui, vou ficar somente olhando. Mas Zaqueu, ele desce depressa, ele obedece a Jesus. E quando ele obedece a Jesus, Jesus vai na sua casa. Se eu e você, nós queremos ter intimidade com Deus, se nós queremos viver a promessa de Deus, nós precisamos obedecer. Não há evangelho, não há promessa sem obediência, não há intimidade sem obediência. Se você quer ser uma igreja forte, se você quer ser um cristão forte, obedeça a palavra de Deus, obedeça aquilo que Ele nos ordenou. Quinto ponto: uma igreja forte é uma igreja ousada. Repita comigo: uma igreja ousada. Verso 8 ainda, diz assim: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus reconhece que Filadélfia não negou o nome dele. Essa igreja, ela não envergonhava o Evangelho. Muitos em Filadélfia, especialmente os judeus, a sinagoga de Satanás, incrédulos, forçavam os crentes a negligenciar os ensinamentos de Jesus. Negue Jesus, senão você não entra na sinagoga. Negue a Jesus. Você é um idólatra, você é um apóstata, você não vai poder frequentar o templo. Eles enfrentavam uma perseguição ferrenha. Eles perseguiam os cristãos, diziam que os cristãos não iam entrar no reino de Deus, que as portas do céu estavam fechadas para os crentes. Eles enfrentavam essa perseguição. Mas esse pequeno rebanho, essa pequena igreja não se dobrava. Essa igreja permanecia fiel independentemente da perseguição. Onde quer que fosse, o nome de Jesus estava sempre nos seus lábios. Corajosamente testemunhavam Jesus nas suas atitudes. Não me admira que Jesus Cristo olhou para eles e disse: olha, eu abro grandes portas para vocês. Porque eles não negaram. Eles foram fiéis um pouco. Deus os colocou no mundo. Aqui está o segredo de Filadélfia. Eram fiéis um pouco. E o pouco abriu grandes portas. E para uma igreja forte é preciso ter ousadia. Ousadia de pregar o Evangelho. Ousadia de anunciar o Evangelho do Senhor aonde quer que você vá. Ousadia de enfrentar muitas vezes oposição e você permanecer fiel dizendo: não, eu creio nele, eu faço o que ele me ensinou.
Uma igreja que estava sendo confrontada pela perseguição, mas ela não nega o nome de Jesus. E quantos crentes nós vemos negando o nome de Jesus por tantas coisas? Negam o nome de Jesus atrás de fama, negam o nome de Jesus atrás de aceitação, negam o nome de Jesus atrás de seguidores. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente. Não troque a Deus, não troque a palavra, não negocie, seja ousado. Em um mundo onde muitas pessoas vão te chamar de quadrado, de antiquado, permaneça fiel à palavra de Deus. O mundo muitas vezes é um lugar hostil para nós que estamos em Cristo, mas nós precisamos ser ousados. Porque uma igreja firmada na palavra, uma igreja obediente e uma igreja ousada, a ela Deus faz promessas. E a igreja de Filadélfia, por ser essa igreja firmada na palavra, obediente, Deus fez promessas para Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você quer promessa? Diga, guarde essas lições. Diga, esteja firmado na palavra. Seja obediente. Seja ousado. Guarde o que é essencial, é o sexto ponto. Verso 11 diz assim: ó, venho em breve, retenha o que você tem. O que Filadélfia tem? Filadélfia, ela guarda a palavra, ela é obediente, ela é ousada. E Jesus agora no verso 11 diz assim: olha, venho em breve, retenha isso, guarde isso que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Antes das promessas, Jesus diz a Filadélfia: olha, guarde isso. Você está firmado na palavra, você é obediente, você é ousado no Espírito Santo, mas ouça, guarde isso para que ninguém tome a sua coroa. Independentemente da perseguição, guarde isso que você tem. Independentemente dos terremotos que têm acontecido em Filadélfia, guarde o que você tem. Independentemente da política que está acontecendo hoje no teu país, guarde o que você tem. Independente de muitas pessoas se corromperem, guarde o que você tem. Independente muitas vezes do teu trabalho, muitas pessoas militarem contra você na sua faculdade, pessoas tentarem desviar você, Ele está dizendo para você nessa noite: guarde o que você tem, guarde a palavra, seja obediente, seja ousado no Espírito Santo. É isso que Ele está dizendo. Não deixe nada tomar a tua coroa, irmão. Não negocie a palavra de Deus. Quantas vezes nós vemos cristãos negociando por coisas tão supérfluas, deixando de ser separados, deixando de viver em santidade por coisas supérfluas, por momentos, coisas que vão passar em um toque de mágica, e a pessoa negocia a sua coroa, a sua vida eterna por isso. Mas eu quero dizer para você, irmãos, não tem tempo fácil. Não negocie a sua coroa por carnalidade, por fama, por dinheiro, por prazer. Não negocie a sua coroa por nada nesse mundo, irmão. Não seja um crente que negocia com o pecado, seja fiel, seja firmado na palavra. Ele está dizendo para você nessa noite: você quer promessa? Guarde o que você tem, guarde a palavra, obedeça, seja ousado no Espírito Santo. E aí sim, as promessas virão, como as promessas vieram para Filadélfia. Verso 2, ele diz assim: farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus. A promessa de Jesus, ela é certa. Ele diz assim: eu farei coluna no templo, no santuário do meu Deus. Pastor, mas o que isso significa? É curioso que a coluna era um símbolo de segurança, era um símbolo de força. Quando tudo desaba, a coluna ela permanece, ela fica forte, ereta. E nos tempos antigos, um cidadão distinto, um cidadão que era reconhecido pela sociedade, um filósofo, um herói, um senador notável, é curioso que ele tinha o seu nome escrito em uma coluna na antiguidade. Só que Jesus está dizendo assim: olha, com base nesta prática que eles colocam o nome deles nas colunas para que sejam lembrados, Jesus está dizendo assim aos vencedores: eles não vão receber essa coluna aí não. Não é dessa coluna não que eu estou falando não. Eu estou falando de uma coluna maior, de uma coluna no templo do Senhor.
toda obra desenvolvida para Cristo fielmente nunca será esquecida, porque eu vou colocar o nome de vocês na coluna do templo do nosso Deus. Existem pessoas, irmãos, que dedicam a vida para ter o seu nome escrito em colunas aqui na terra. Existem pessoas que dedicam a sua vida para ter reconhecimento terreno. Existem pessoas que dedicam a vida para seguidores no Instagram. Existem pessoas que dedicam a vida para seguidores no YouTube. Existem pessoas que dedicam a sua vida pelo reconhecimento humano, pelo reconhecimento terreno, por redes sociais. Mas melhor do que nós termos o nosso nome gravado em colunas terrenas, mais do que eu ter muitos seguidores, do que eu ter muitas pessoas aqui me bajulando, mais do que isso, é sermos coluna no templo de Deus. É termos o nosso nome escrito no livro da vida. É isso que importa. Porque esse nome escrito nessa coluna, ele jamais sairá. Filadélfia, ela se situava no epicentro massivo de um terremoto. No ano 17 depois de Cristo, essa cidade entrou por escombros. Mas ela é lembrada até hoje na palavra de Deus. Uma igreja que durou 2000 anos. E uma igreja que nós estamos falando dela até hoje. Por quê? Porque ela guardou a palavra, porque ela foi obediente, porque ela foi ousada. Sabe, querido? O que eu quero dizer para você com isso? Ainda que aqui na terra aconteça um terremoto, que as colunas se quebrem, as colunas humanas, as colunas que as pessoas colocam o seu nome, ainda que a crise política venha, ainda que comece a vir ideologias malignas e parece que tudo está desabando sobre nós, parece que o país vai de mal a pior, a palavra dele para você: seja fiel, seja perseverante, você será a coluna no templo de Deus. Lá não há terremoto, lá não cai o prédio, não, porque lá Deus é a coluna e Ele vai te colocar como coluna também. Não há crise, lá há paz com Deus. A segunda promessa, Ele fala de 3 nomes. Ele fala que vai escrever o nome na coluna. E Ele diz: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Naquele dia, escrever o nome de alguém sobre alguma coisa significava posse. Quando o Senhor escreveu o seu nome sobre um servo, Ele estava dizendo que Ele tinha posse sobre aquele servo. E aqui, quando Jesus está dizendo para essa igreja: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, Ele está dizendo assim: olha, quando Ele diz que escreverá o nome de Deus aos fiéis, Ele está dizendo que receber o nome de Deus equivale a pertencer. Tal relacionamento jamais será quebrado. O seu nome será permanentemente escrito sobre o seu servo. Nós somos dele, nós vivemos para ele. Ele está dizendo que se nós guardarmos a palavra, se nós obedecermos, nós seremos propriedade exclusiva dele. João 10:26 vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará da minha mão. Deus possui você, você é a posse dele, Ele te guarda na mão dele, irmão. É isso que Ele está prometendo. Se você é ovelha, diga aleluia. Depois Ele diz o nome da cidade do meu Deus. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Além disso, Jesus diz que escreverá sobre ele o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Os vencedores, irmãos, receberão a cidadania da Nova Jerusalém. Destes serão removidas toda dor, toda tristeza, eles terão acesso à água da vida e comerão a árvore da vida. Servirão a Cristo face a face. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm fugido muitas vezes do Brasil e indo para vários lugares. Pessoas nesse momento querem cidadania em Portugal, cidadania na Europa, cidadania nos Estados Unidos. O país vai de mal a pior. Mas Ele não te promete, irmãos, uma Europa, não. Ele não te promete os Estados Unidos, não. Ele está prometendo para você um lugar mais seguro da terra. Ele está te prometendo a Nova Jerusalém. Os Estados Unidos, eles achavam que eles eram o lugar mais seguro da terra. Até as torres gêmeas caíram. Porque não há lugar seguro na terra.
O único lugar seguro que eu e você nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Se tem um lugar seguro para nós estarmos, é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro não é Portugal, o lugar mais seguro não é Estados Unidos, não é Europa. O lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Porque aqueles que estiverem no centro da vontade de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, estará reservada para você. É isso. Lá não terá crise financeira, lá não terá doença, lá não terá pandemia, lá não terá governo Lula, lá não terá governo Bolsonaro, lá não terá governo Trump. Não, porque esses governos são governos de homens. Trump não é o seu Messias, não. O teu Messias é Jesus Cristo, é Ele. Ele não é corrupto. Ele diz assim: eu tenho a chave de Davi, aquele que é justo, verdadeiro, santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Ele, irmão. Dê um forte aplauso a esse Deus. E ele termina dizendo: também escreverei nele o meu novo nome. Finalmente Jesus promete: escreverei sobre ele o meu novo nome. Melhor que ter o nome da Nova Jerusalém escrito em nós, é ter o nome de Cristo em nós. Isso representa a revelação completa da pessoa de Deus. Ele está dizendo que um dia, eu e você, sabe, irmão, você pode imaginar isso? Que um dia, eu e você, nós teremos intimidade, nós conheceremos Deus face a face. Você parou para imaginar isso, irmãos? Que a promessa que Ele faz para mim e para você é que nós um dia vamos conhecer esse Deus face a face. Você não vai conhecer um líder político, não. Você não vai conhecer um grande empresário, não. Você vai conhecer Deus, o Criador do universo, aquele que mede o universo a palmos. Aquele que olhou para o mar e disse assim: olha, você vai vir só até aqui. Aquele que conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. É esse Deus que promete para você que um dia vai conhecer você face a face. Por isso Ele diz: seja fiel, guarda o que tem, guarda a palavra, seja obediente, seja ousado. É por isso que Ele termina dizendo um alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Resumindo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Steve Lawson, ele diz que nossa fé em pequenos assuntos abre grandes oportunidades ministeriais no futuro. Ele diz que nenhuma igreja é limitada por seu tamanho. Somos limitados apenas pelo tamanho do nosso Deus. Eu gostaria de finalizar perguntando a você: qual é o tamanho de Deus que você crê? Crer em um Deus grande abre grandes portas. Não importa o quão pequena a igreja seja, o quão pequeno você é, Deus sempre opera as suas maiores obras através dos mais fracos. E eu pergunto a você: quão grande é o seu Deus? Você tem a fé num grande Deus ou o seu Deus é pequeno? Tem uma história muito curiosa que um dia um mestre chegou a umas pessoas que estavam colocando tijolos. E essas pessoas estavam construindo uma igreja. E o mestre chega para o primeiro operário e diz assim: o que você está fazendo? E aquele operário, ele olha para aquele mestre e diz assim: você não está vendo? Estou assentando os tijolos. Ele vai para outro operário e pergunta: operário, o que você está fazendo? E o outro operário diz assim: estou construindo uma igreja. E ele chega no terceiro operário, e esse operário tinha a perspectiva totalmente diferente dos outros. Ele perguntou: operário, o que você está fazendo? E ele diz assim: estou construindo uma casa de louvor e adoração ao Deus eterno. Os três estavam construindo, os três estavam assentando tijolos, mas somente um sabia a grandiosidade daquilo que ele estava fazendo. Todos os três faziam o mesmo trabalho, mas os dois primeiros estavam ocupados apenas com a moldura.
Somente o terceiro visualizou a grande pintura, a grande obra que ele estava fazendo. Ele vivia para servir a Deus, um grande Deus. Ele sabia a importância daquilo que ele estava fazendo. E eu pergunto para você: você vive para servir um grande Deus? Será que tudo que você faz para a glória de Deus? Hoje eu coloquei um vídeo no grupo lá da liderança e postei no meu status. O pastor Thelmo Martinello falou algo muito interessante. Ele fala que, e com essa história eu termino, que antigamente, como que você conhecia um carpinteiro? Dois carpinteiros, cada um fazia uma cadeira, e como você sabia qual era a cadeira de um cristão? E quando você virava a cadeira ao contrário, se o mesmo material que estivesse na borda de fora estivesse dentro, era do cristão. Porque o cristão era fiel. Mas hoje você reconhece um cristão pelo adesivo que ele bota, um peixinho, Jesus Cristo. Só que quando você olha, é a mesma coisa da outra cadeira que quem fez com o mundano. E ele dá o exemplo dos relógios suíços. Ele fala que os relógios suíços são os melhores relógios do mundo. E são relógios feitos por cristãos. E por que os relógios suíços são tão famosos, são tão bons? Porque esses cristãos, eles pensavam assim: eu vou fazer um relógio para Deus usar. E ele diz assim: tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Sabe, querido, você não vive por acaso, você não está aqui de passagem. Deus não quer você somente no culto de domingo, não. Deus quer você plenamente, Ele quer você por completo. Ele quer que quando você chegue no seu trabalho, você trabalhe para a glória de Deus. Ele quer que quando você chegue na sua faculdade, você chegue lá e você estude para a glória de Deus. Ele quer que você, quando você trate a sua família, você conviva com ela, você viva para a glória de Deus. Ele quer que quando você sirva aqui na igreja, seja na diaconia, seja no ministério de louvor, seja na pregação, Ele quer que você sirva para a glória de Deus, para a glória dEle. Você não faz nada para o pastor, você não faz nada para as pessoas, não, você faz para Deus. E eu pergunto: o que você tem entregado para esse Deus? Porque o tamanho da tua visão desse Deus é o tamanho do teu ministério, é o tamanho das coisas que vão acontecer na tua vida. Viva para a glória de Deus. Deus não quer você somente aqui no domingo, não. Deus quer você por completo. Não é somente um domingo levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia, não. É lá fora também, nas tuas postagens no Instagram. Deus quer você também na tua faculdade, no teu trabalho. Deus quer também você lá no quarto, na rua escura. É ser completo, é ser pleno. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Se você crê nessa palavra, se você quer ser integral, se você quer viver para a glória de Deus, fique de pé nessa noite. Domingo que vem nós vamos finalizar essa série. E quando Deus colocou essa série no meu coração, acredito que eu já falei com o irmão nessa série, já tem meses que a gente falou que tinha vontade de fazer essa série. Eu não imaginava como essa série ia arder no meu coração, irmão. Parece que quando eu vou preparar a palavra, sabe, eu sou totalmente exortado, Deus fala comigo a todo tempo. Porque antes da palavra exortar aí, ela exorta aqui. E essa série tem me levado a refletir em várias coisas. E hoje, a todo tempo Deus falou comigo: viva integralmente, faça tudo para a glória de Deus. E se você não lembrar de nada que eu falei aqui nesse culto, lembre só disso, que você vive para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus, você cria seus filhos para a glória de Deus. Você é esposo para a glória de Deus, você é esposa para a glória de Deus. Você é mãe, você é pai para a glória de Deus. Em tudo, integralmente, viva para a glória de Deus. Pai, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, Pai. Te agradecer pela Tua palavra. Pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Pela Tua palavra que fortalece a nossa fé. Pela Tua palavra que é o nosso guia, Senhor Deus. Nos ajuda a guardar essa palavra em nosso coração, a ter essa palavra, Pai, firmada em nosso ser. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia crescer na Tua palavra e mergulhar nessa palavra. Porque somente através da meditação nessa palavra nós poderemos saber o que o Senhor espera de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver em obediência, que o Teu Espírito
Santo possa ser o nosso guia, o nosso alerta, Senhor Deus. Nos ajuda a ser ousados pelo Teu Espírito Santo, a ser crente que onde quer que vá, leva o Teu nome, leva a Tua palavra, leva o Teu Espírito, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser melhores, a ser completos, a ser plenos. Nós não queremos ser crentes somente no domingo, somente no culto. Nós queremos fazer tudo para a Tua glória, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos revela o que o Senhor espera de nós. Senhor Deus, eu quero te pedir também, ó Pai, uma semana abençoada para cada um que está aqui, Senhor Deus. Guarda cada família da igreja de Zulu, cada filho, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, Senhor Deus. Guarda todas as famílias dessa igreja, dê uma semana abençoada, livre de todo mal, Senhor Deus. Que o Espírito Santo se faça presente nas nossas casas, nos nossos lares, Senhor Deus. Nos livra de todo mal, nos livra das ideologias, nos livra, Pai, de tudo que não provém de Ti. Que o Teu sangue, Pai, seja o nosso guarda. Guarda a nossa vida com o Teu sangue com todo o poder, Senhor Deus. Esteja conosco, Pai, durante a nossa semana. Esteja conosco, Pai, durante o nosso mês. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos pelo mês de janeiro que já está se encerrando, Senhor Deus. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, porque todos os dias recebemos o presente do céu, que é a vida, o oxigênio, Senhor Deus. Nós somos gratos a Ti. Nos guarda, nos leva em segurança para os nossos lares, ó Pai. E nos dê uma noite abençoada no Teu Espírito Santo. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Tira suas mãos para cá. Com o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que aguardam a volta de Cristo. Todos digam amém. Aperte pelo menos duas pessoas, abrace pelo menos duas pessoas e diga assim: seja integral. Meu irmão. E aí, como é que continua? Difícil, vamos andar.